Nos confins de Eudória, onde a magia dançava no ar, erguia-se Azura, uma figura cativante e envolta em mistério. Seus olhos faiscavam como estrelas e um penteado exótico coroava sua cabeça. Tranças intrincadas, entrelaçadas com fios de prata e pérolas luminescentes, pareciam desafiar a gravidade. Penas douradas e pedras místicas adornavam cada vertente, ecoando um passado de segredos arcanos. Azura era mais do que uma simples mortal, era uma guardiã dos antigos conhecimentos, uma testemunha das eras que haviam tecido a tapeçaria da realidade. Sua presença sussurrava promessas de maravilhas além da imaginação. Quer então entender mais ou menos quais são os fatores que interferem nos penteados dos seus personagens? Então sim, bora! Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos falando um pouquinho mais sobre o iceberg cultural e dessa vez iremos falar sobre penteados. Pode ser uma coisa interessante o fato de que os penteados muitas vezes representam caracterizações muito interessantes dentro da construção do mundo fantástico. Obviamente, os penteados estão muito mais ligados ao mundo do audiovisual, porém, quando você trabalha dentro das suas descrições umas tantas peculiaridades, você pode trazer diversos elementos diferentes de um background, de uma cultura, uma religião ou qualquer outro fator que você gostaria de referenciar. Claro que dependendo do formato, da estrutura e de como você vai fazer esses penteados, pode ser que você leve um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, porém, hoje eu vou trazer alguns elementos, alguns fatores que você deve imaginar quando você for construir o seu penteado. Claro, como eu falei, é um iceberg cultural, então você não necessariamente precisa trabalhar tão profundamente isso, obviamente, caso você queira trabalhar, fique super à vontade, porque esse é o objetivo, trazer ferramentas, mindsets e quando você tiver a oportunidade, trabalhar um pouco de algum tipo de iceberg cultural que você achar interessante, dentro dos diversos diferentes, moralidade, cultura, música, no caso aqui, penteado, modificações corporais, gestuários, até mesmo microexpressões. Tudo isso faz parte de um iceberg cultural que pode ser mais fácil ou mais profundo, dependendo do formato e da estrutura que você quiser fazer, beleza? Então, para lá, conversar um pouco sobre alguns elementos e alguns tópicos importantes e até interessantes para você abordar quando você for colocar penteados nos seus personagens. O primeiro tópico são as raças e as espécies. Obviamente, quando a gente fala sobre raças e espécies, a gente pensa normalmente nos orcs, nos anões, nos elfos, que têm aquelas características e estereotipadas formas de cabelos diferenciados. Claro que você pode fazer da maneira que você achar interessante, uns anões com barbas gigantescas e uns cabelos às vezes com trança, uns orcs ou carecas ou com rastafares, elfos com cabelos longos, às vezes presos com trança e diversamente. Porém, uma coisa que eu acho interessante quando você for construir uma raça e for colocar talvez algum tipo de penteado nela, imagine quando você for utilizar o fator racial e de espécie, não necessariamente algo cultural, como a raça dos elfos possui um cabelo assim, assim, assado. Mas pense, se a sua criatura possui algum tipo de pelugem, no caso, cabelos e barba, por que você não diferenciar biologicamente essa construção, biologicamente essas estruturas, fazendo que fique algo diferenciado? Talvez os cabelos daquela criatura especificamente sejam compostos por algum tipo de produto químico, não necessariamente uma queratina, mas talvez alguns outros compostos nitrogenados, ou até mesmo os compostos de carbonos diferenciados, ou até mesmo um quesito que faça com que tenha fibras musculares, fazendo com que o cabelo arice de uma certa forma como acontece nos pelos. Então é interessante que quando você for considerar a construção de uma criatura fantástica, por que não imaginar talvez um tipo de pelos, ou no fácil de cabelos ou barbas, que tenham modificações biológicas diferenciadas? Claro que quando a gente for utilizar a parte sociocultural, você vai colocar isso. Porém, esses fatores, principalmente quando eu digo de biológico, racial, ou no caso de espécie, é mais para você imaginar alguma forma diferente. Não algo relacionado à espécie social, algo que a gente vê bastante nas criaturas, principalmente criaturas inteligentes de Dungeons & Dragons, Pathfinder ou outro qualquer coisa. Porém, eu cito mais um fator aqui. Quando for imaginar, pense, a biologia do cabelo, a biologia
da barba ou dos pelos de uma maneira geral. Outro fator interessante que a gente pode considerar quando for construir o penteado do personagem, obviamente, é a religião e a crença. Quando a gente fala sobre esse fator de religião e crença, obviamente está relacionado principalmente nas estruturas hierárquicas da religião, ou algum outro fator, por exemplo, de uma passagem, ou por exemplo, de uma figura especificamente, ou de um mindset que traz aquela ideologia religiosa. Então diversos fatores que justificam o penteado X ou o penteado Y, dependendo da forma ou do formato que você quer fazer. Um exemplo clássico que a gente pode pegar, por exemplo, são os franciscanos, que têm um corte de cabelo um tanto diferenciado, ou até mesmo no quesito, por exemplo, dos monges clássicos tibetanos que raspam todo o cabelo. Então é interessante você pegar que, a partir de uma premissa X ou Y, você pode trabalhar formatos diferentes de cabelos. Obviamente tem diversas religiões que permitem algum tipo de cabelo, ou não permitem, ou exigem algum outro tipo. Como por exemplo acontece em algumas religiões cristãs, onde as mulheres precisam ter cabelos longos, porque diz na passagem que os cabelos será até o véu. Então é interessante você imaginar algumas premissas diferentes, alguns detalhes. Por quê? Dependendo do formato que você está fazendo, permite ou não permite uma barba, permite ou não permite um tipo de corte de cabelo, permite ou não permite uma mudança de alguma tonalidade no cabelo, ou o corte precisa ser X ou Y a partir, ou como eu falei, de uma crença, ou a partir de uma passagem, ou a partir de qualquer outro fator ideológico dentro da religião. É interessante principalmente porque todos esses fatores que eu vou comentar hoje dentro desse iceberg cultural servem claramente para você caracterizar e também personificar aquela coisa. Você quer fazer alguma religião que tem uma característica X ou Y, às vezes colocar um aspecto visual, não apenas uma cor, uma roupa, alguma coisa, mas sim também cabelos, porque como cabelos são um pouco mais difíceis de esconder, dependendo do formato que você está fazendo a sua narrativa, fica mais interessante pelo fato de que, se uma pessoa dentro de um grupo de pessoas que tem cabelos longos, tem o cabelo totalmente raspado, obviamente não sendo algo biológico, como uma careca ou uma calvície normal, você pode ver que existem coisas mais gritantes visualmente no momento da descrição, e dependendo da sua narrativa, do seu conflito, pode fazer uma certa diferença. Então é interessante, principalmente quando você for considerar os cortes de cabelos no quesito religioso, tente imaginar mais ou menos quais são os motivos pelo fato de existir aquele tipo de corte de cabelo. Seja, como eu falei, seja um pelo outro, uma passagem, seja uma representação de um símbolo, ou um quesito hierárquico, ou uma caracterização específica de uma ideologia específica dentro da sua religião. Um outro ponto interessante que a gente pode colocar são as profissões e atividades. No caso aqui, dependendo do estilo da pessoa, obviamente a gente pode cair com moda, mas quando a gente fala, por exemplo, no estilo de profissão ou no caso de uma atividade, o exemplo mais clássico que vem aqui rapidamente na mente é o caso dos samurais. Os samurais, eles são uma profissão, nós temos um grupo de pessoas que tem como seu ofício serem samurais, que possuem cortes de cabelo específico. Os lutadores de sumô possuem cortes de cabelos específicos. Então, algumas atividades não que exijam um tipo de corte de cabelo, porém você também pode caracterizar da mesma forma como foi caracterizado no quesito das religiões, um formato de um corte de cabelo específico. Claro que aquele coque diferenciado dos samurais também tem o objetivo de facilitar o manuseio do elmo e também o conforto, então existe sim uma justificativa por aquele estilo de corte de cabelo. Mas você pode colocar diversos outros, como por exemplo você ter algum tipo de profissão que, no caso, vamos considerar que dentro do fator cultural que a gente está fazendo, os cozinheiros eles raspam o cabelo porque o tipo de alimento que eles fazem faz com que os fios caem. Então, ao invés de cair cabelo na comida, eles raspam o cabelo. Então você vê que todos os cozinheiros ou são calvos ou são raspados de alguma certa forma pela necessidade da profissão que eles estão fazendo. Obviamente pode ter algumas controvérsias e assim fazer com que o cabelo realmente caia e você tenha um fio de cabelo na sua sopa, porém é algo interessante você imaginar. Claro, mas Rafa, isso não é sociocultural? Até que é, mas como nós estamos falando simplesmente de um fator que impede diretamente a sua profissão, a sua atividade, você pode fazer com que isso seja característico, ou até mesmo colocar algum outro fator de uma profissão X ou Y que não permita algum outro tipo. Claro que o permitir e o não permitir é algo interessante, porque pode realmente ter um fator sociocultural embutido, porém, colocar uma justificativa de uma permissão ou de uma proibição, utilizando como forma aquele motivo da profissão em si,
faz uma diferença interessante. Claro que é apenas um aprofundamento sociocultural de um iceberg cultural. Como eu falei para vocês, o iceberg cultural tem como objetivo trazer uma leve camada a mais na sua criação. Claro que às vezes pode fazer uma puta diferença se quero fazer, por exemplo, uma história onde nós temos um investigation como um principal ponto, né? O MICE de investigação, onde eu quero colocar diversos elementos que todos os detalhes são importantes para a minha narrativa, então talvez um corte de cabelo seja interessante. Considerando o fator a mais dentro da sua lógica investigativa, que existe profissões que permitem algum tipo de corte de cabelo e nós temos suspeitos que têm esse corte de cabelo, você pode ir encaminhando a investigação para seguir esse tipo de linha de raciocínio, utilizando como forma o penteado de uma profissão, de uma atividade. Outro fator interessante, como estamos falando de um iceberg cultural, é o fator sociológico, ou seja, status sociais e hierárquicos. É interessante porque muitas vezes esses fatores estão diretamente ligados com um sociocultural, por o fato de ser relacionado à hierarquia nesse quesito, relação de poder, sociedade, é algo bem intrincado e muitas vezes que está conectado. Porém, uma coisa interessante que a gente pode colocar é que realmente dá uma leve desvinculada no sociocultural e vamos entrar no realmente hierárquico, como por exemplo, um rei precisa ter um certo tipo de corte de cabelo ou permita que ele tenha algum tipo de corte de cabelo, ou até mesmo líderes dentro de alguma hierarquia específica, como um exército, por exemplo, como aparece no caso dos Dothrax. Quanto maior é o rabo de cavalo do Dothrax, significa que ele não perdeu batalhas, então ele vai aumentando e elevando-se na hierarquia do governo dos Dothrax. Claro que isso também é um fator cultural. Porém, como a gente de fato falando, estamos falando de penteados com um objetivo e uma interferência, uma modulação, mais diretamente ligada ao fator que nós estamos colocando. Então eu quero fazer que aqui, essa relação de corte de cabelo é um fator hierárquico. Dependendo do tipo de corte de cabelo, você percebe diferentes tipos de hierarquia dentro do exército, dentro do governo, dentro do clero. Claro que o clero pode ter algum fator religioso, claro, obviamente. Nenhum fator aqui é totalmente excludente. Você pode associar dois. O fato dele colocar um cabelo X, porque ele é um líder, ou seja, tem um fator hierárquico dentro dessa religião que tem esses fatores de penteado. Então, todos os fatores podem ser somados. Você pode colocar todos os fatores que eu vou abordar hoje como forma de modulação desse corte de cabelo, onde depende do tamanho do corte, da profundidade, da textura, da cor e tudo mais, isso interfere em todos os fatores? Claro, obviamente, quanto mais complexo, mais difícil. Porém, é interessante você imaginar como formas diferentes de identificação de patentes, não necessariamente a roupa, as cores, os símbolos, mas também o corte de cabelo. Um outro fator interessante dentro desse contexto é o fator cultural e histórico. Estamos falando de um iceberg cultural, então, obviamente, o fator cultural está diretamente ligado nesses quesitos. Um exemplo que a gente vai pegar bem clássico novamente é o cabelo dos Dothrax, porque o que é interessante? Quando estamos falando dos Dothrax, que eles estão, o título deles está relacionado com cavalos, então o cabelo rabo de cavalo faz todo o sentido de utilizar isso. É como se eles quisessem de alguma forma se aproximar dessas criaturas magníficas que eles têm um tanto apreço. Como se eles quisessem meio que fazer uma imagem semelhança às criaturas utilizando os rabos de cavalo. Uma outra coisa interessante é que algumas escolas japonesas, pela cultura dos japoneses terem como seu fenotipo os cabelos negros e lisos, faz com que outras pessoas que têm cores de cabelos um tanto diferenciadas, que seja um castanho, ou um loiro, ou um preto um pouco mais claro, faz com que a pessoa seja destacada de uma forma diferente. Muitas vezes, quando a pessoa ela tem, por exemplo, ela decidiu tingir o cabelo de castanho, ela precisa retingir para o seu cabelo da cor original ou fazer com que passar o tempo e voltar para o cabelo original. Em algumas escolas, pelo que eu pesquisei, existem algo tão clássicos que mesmo que a pessoa seja biologicamente loira ou biologicamente castanha, ela precisa pintar os cabelos da cor preta para que fique mais padronizado. Então você pode considerar sim que esses fatores, mas Rafa, isso também não é social? Sim, é social, porque a sociedade pede isso. Porém, como tem todo esse fator histórico dessa semelhança, desse fator de ser essa unidade, de ter esse estilo, faz com que permita algumas coisas e não permita outras coisas. Então, como eu falei, como existem fatores que são interligados, você pode claramente justificar como, normalmente usado como sociocultural histórico, porém, o que separar das duas formas de um caso ser algo mais social, onde a sociedade implica nisso, e outro fator mais cultural e
histórico que permita outras justificativas. Como eu falei, de uma forma geral, você pode utilizar qualquer justificativa para o seu corte de cabelo. O que eu estou trazendo aqui são diferentes justificativas que vão colocar A, B, C ou D dentro do seu mundo fantástico. Outro fator importantíssimo quando a gente fala sobre corte de cabelos é o quesito de climas e biomas. Você pode até muito saber, caso você tenha um cabelo mais comprido, é que o cabelo comprido ele é mais quente. Muitas vezes, quando está no verão, as moças prendem o cabelo para deixar a parte do pescoço mais fresco, porque o cabelo ele tampa, ele é quente. Quando muitos animais que vivem no frio possuem pelos grossos, né, compridos, camadas de gordura, tem diversos tipos, fatores biológicos, mas principalmente os pelos também estão direcionados. Então, quando você está em um lugar mais quente, normalmente ter cabelos compridos pode gerar algum certo tipo de incômodo e no caso do frio, a mesma coisa. Então, uma coisa clássica que você pode imaginar seria que, dependendo da biologia que a gente colocou lá no primeiro tópico de raças e espécies, onde dependendo do tipo do seu cabelo, algum tipo da biologia do seu cabelo pode interferir diretamente no teu corpo, claro que o ambiente também vai ter isso. No caso, por exemplo, uns vikings que a gente pega como os vikings clássicos, estereotipados, mas de uma forma geral, eles possuem barbas compridas, eles possuem cabelos espessos. Por quê? Estamos falando de um lugar frio. Então, para ter uma proteção no rosto, precisa ter essa proteção no rosto com o quê? Com a barba, com os cabelos grandes. Então, você pode utilizar sim dessas referências. Claro que hoje em dia, com o advento da tecnologia, faz com que a necessidade biológica de pelos, de cabelos e barbas já vai caindo um pouco em desuso. Porém, não impede da sua criação fantástica, dentro do seu mundo imaginário, fazer com que algumas biologias específicas permitam X ou Y. Então, novamente, como colocado aqui, é apenas mais uma justificativa para você colocar, a partir da sua criação, algum fator de ser uma barba, um cabelo ou qualquer outro fator interessante que faça sentido dentro do seu universo. Uma coisa que eu acho bem interessante que vale a pena a gente ter colocado são os fatores de estilo de vida e meios de comunicação. Quando eu falo meio de comunicação, não estou falando diretamente de rádio, TV ou um jornal, mas sim em qual meio de comunicação se encontra esse personagem. Se ele é um filme, se ele é um quadrinho, se ele é um público-alvo X ou Y, faz toda a diferença. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, nós temos diversos personagens, vamos pegar um anime clássico, temos diversos personagens, quem é o protagonista? Fatalmente é aquele que tem um cabelo diferenciado. Principalmente a gente pega os Saiyajins com cabelos bem diferenciados. Nós temos o Yugimoto de Yu-Gi-Oh! Com cabelo super diferenciado e diversos outros protagonistas com cabelos verdes, azuis, roxos, e bifurcados, e trifurcados, espetados e diversas coisas e vai embora. Então muitas vezes você consegue identificar qual dessas listas de personagens é o protagonista. Muitas vezes pelo cabelo você consegue identificar. Então, obviamente, o estilo de vida da pessoa também vai fazer a diferença, fugindo um pouco dessa questão dos animes. Porém, você pode pegar uma pessoa que tem um ar mais que a gente chama de bicho grilo, como eu posso estar representando aqui para vocês hoje. Esse estilo de cabelo onde que, não me importa, ele vai assim, assado, porque isso e aquele outro. Ou a pessoa que tem aquele estilo um pouco mais refinado e gostaria de um cabelo muito mais formoso. Então, claro que o seu fator social, sim, o seu status também direciona. Porém, não estou falando necessariamente do seu status social, mas sim do seu status mental. Qual é o grupo que ele se encaixa, fazendo com que ele se coloque A, B, C ou D. Que está diretamente ligado à moda e tendência. Muitas vezes as pessoas elas utilizam da moda como um fator de implementação, a galera dos anos 80, anos 70, anos 90, os punks, dependendo do subgrupo que você está colocando, do período que você está. Obviamente você pode jogar aí no Google facilmente, né, corte de cabelo dos anos 70, vai ter diversos. Corte de cabelo dos anos 80, vai ter diversos. Corte de cabelo dos anos 80 nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, também faz toda essa diferença. Claro que existe uma forma geral que a galera se identifica, principalmente quando estamos falando de moda, onde a moda nasce em algum lugar e se espalha dependendo da globalização. Porém, eu acho interessante você considerar também esses fatores. Não, claro, eu quero fazer uma história relacionada a nada a ver com isso, ok, não preciso colocar. Mete uns cabelos grandes, mete uns cabelos curtos, mete uns cabelos na régua, faz uns cortes militares e acabou. E já era. Não, quero fazer realmente que tenha uma grande diferença. Eu quero fazer um puta baile que mostra diferentes raças, culturas, sociedades, modas, tendências e explicar os cabelos lá dentro das caracterizações. Perfeito, faça isso.
Não estou falando para você fazer, não estou para você não fazer. Apenas estou te dando a oportunidade de cogitar a ideia quando você quiser algo diferente na profundidade, nas camadas dos seus personagens. Outro fator interessante é a tecnologia e a magia. Claro que se estamos falando sobre magia e tecnologia, que são os resolvedores de problemas, então, quando o cabelo é um problema, podemos utilizar a tecnologia e a magia. Nesse fator de tecnologia e magia, é mais no quesito de detalhamento. Obviamente, tudo aqui é o quesito de detalhamento. Porém, quando eu estou falando de tecnologia e magia, estou falando de que tipo de tecnologia afeta o seu cabelo? Que tipo de magia afeta o seu cabelo? Eu quero que tenha realmente um cabelo de chamas, que por causa do meu fator arcano que faz aquele outro, ou eu quero ter um cabelo com algumas pontas, que cada uma das pontas são radares sensoriais, porque dentro do fio existe nanofibras que, no caso aqui, são algumas caracterizações diferenciadas a partir da tecnologia ou da magia, para ter mais não vamos dizer um carisma, mas sim uma identificação, algo que caracteriza o teu personagem de uma maneira muito melhor, muito mais forte e com certeza muito mais legal. Então, quando a gente for considerar tecnologia e magia como uma forma de caracterização do seu penteado, pense, eu tenho uma tecnologia X, por exemplo, voltada à eletricidade. Talvez, né, um electropunk fazendo com que seja a principal fonte de energia. Ok, perfeito. Será que eu não posso utilizar então isso como uma forma de modelagem de cabelo? Tipo um Einstein da vida ou uma estática da vida? Que eu posso fazer de uma forma X ou Y? Será que pelo fato de não ter magias arcanas celestiais, os cabelos ficam voaçantes, como se fossem auras vivas daquele cabelo? Ou no fato de mexer com energias necromânticas, não ter cabelo, ou os cabelos se transformando como o cabelo da medusa em seres biológicos, venenosos, etc. Então, claro que, obviamente, você pode relacionar diretamente a raças e espécies, caso você queira fazer uma raça górgona que tem esse fator de cabelos em formato de cobra, ou você pode usar justificativas arcanas tecnológicas, como uma implementação, como uma modificação, uma mutação, ou até mesmo fatores arcanos que fazem todos esses fatores fazerem e assim tem a mudança de cabelo. E obviamente elementos fantásticos específicos do seu universo. Esse é o momento que você, o World Builder, vai brilhar. Você pega o seu elemento, você pega o seu sistema, você pega o seu universo, pega as suas premissas e viaje. No seu caso, nós temos os chakras que interferem no seu sistema mágico. Talvez a ativação de chakras diferentes modifique o cabelo, fazendo como se fosse um Super Saiyajin, modifica a cor do cabelo dependendo do chakra que é ativado. Dentro do seu universo, a atmosfera é radioativa, então por isso o seu cabelo possui uma cor fluorescente. No seu universo, o arcanismo está totalmente ligado a criaturas do submundo. Então, o seu cabelo possui uma relação direta com o tipo de criatura que você está invocando. Dentro do seu universo, a tecnologia impera. Então, ao invés de ter cabelo, nós temos fibras de nanotecnologia que modifica, como aparece, por exemplo, o Franky de One Piece, onde ele modifica o cabelo, onde ele aperta o nariz e o cabelo modifica dependendo da necessidade que ele quer, criando personalidade e até mesmo fatores cômicos, dependendo do momento que ele está. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo de penteados, o iceberg cultural dos cabelos, com o objetivo de trazer para você que, sim, você pode diferenciar o seu personagem com um pequeno detalhe que é o cabelo dele, mostrando diversos fatores justificativos de raça, espécie, tecnologia, sociedade, hierarquia, cultura, religião, fatores fantásticos, tempo e espaço e diversas outras coisas que a gente aborda simplesmente explicando o formato e as transformações do cabelo. Com isso, com certeza você vai achar incrível formas diferentes de caracterizar o seu personagem. Se você chegou até aqui, então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e manda para aquele seu amigo que quer fazer um cabelo diferente, mas não sabe alguma justificativa, ou aquele que quer pôr uma profundidade num personagem e não sabe como colocar. Que tal colocar um cabelo diferenciado? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!